O e-social, ele tem uma percepção apenas qualitativa das informações, ou seja, você tem que enviar preencher esse bloco. Se foi preenchido, atende. Se não foi preenchido, não atende. Mas a percepção da qualidade, é quantitativa essa informação, o governo, de certa maneira, ele verifica se essas informações estão corretas ou não, não apenas se foi preenchida. Pô, ótima pergunta, Leandro. Vamos separar as coisas. O que há é que quando as empresas preparam uma informação no formato que o E-Social aceita, ela prepara. Se for o formato que o E-Social aceita, ou seja, tais campos obrigatórios estão preenchidos? Estão. Onde tem um CNPJ? É um CNPJ que está lá na Receita? É. Esse campo aqui de data é uma data válida? Certo. Isso é que ele vai olhar. Ele não vai olhar se tem legalidade, se ali tem uma irregularidade. O E-Social não olha isso. Ele se abstém. Ao contrário, eu vou dar um exemplo de outra área que talvez seja mais ilustrativo. Quando eu tive a oportunidade de apresentar o projeto pela primeira vez, lá no Conselho Nacional do Trabalho, estavam lá todas as centrais, estavam lá todas as confederações, e do outro lado as centrais. Uma central perguntou assim: Maia, fiquei sabendo agora que o E-Social aceita que a empresa pague o salário atrasado. Eu disse: não, gente. A empresa tem que informar a data que ele pagou o salário. Se ele pagou no dia 10, ele pagou atrasado. Eu vou dizer que eu não aceito que ele me diga? Ah, só aceito se você me disser que pagou no prazo? Ele não pagou no prazo. Então, a legalidade é outro assunto. A gente tem que aceitar tudo que a empresa pode fazer ou pode fazer. Agora, se está certo ou não, quem vai olhar somos nós, os auditores, com base nessa base de informações, a gente vai fazer malhas fiscais. Aí você é uma sapataria, faz sapato, eu vejo lá que você não tem cola. Puxa vida, cara, todo mundo que faz... Estou dando um exemplo de área que nem conheço. Mas toda sapataria, toda fábrica de sapato usa cola. Só a sua não usa. Vamos visitar essa empresa para saber que tecnologia é essa. Enfim, é algo que suscita coisa. Aí eu digo, a gente não olha legalidade, a gente olha se é possível. Agora, os sistemas de gestão da empresa, antes de mandar para o E-Social, antes de mandar para o fisco direto, deve criar um firewall. É o que eu digo. Tem que criar um campo de força para dizer: epa, Leandro, tu tem que fazer a coisa certa, o prazo é esse, tem que fazer com que tu faça essas coisas no prazo. Por quê? Porque ele depois vai ser obrigado a entregar de bandeja para fiscalização todas as irregularidades cometidas. Então, mas não somos nós, o E-Social não é um sistema de gestão, o E-Social não vai dizer: ah, eu não vou aceitar que você está me informando que deu essas férias ao trabalhador 3 meses depois do prazo correto. Não. Você vai me avisar e eu vou lhe mandar um auto de infração. Mas a gente não vai dizer: eu não recebo porque... Entendeu? Se a pergunta é sobre isso, se a gente olha isso, o E-Social não olha isso. Mas esses dados serão, sim, disponibilizados para fiscalização, que por meio dos seus sistemas de malha fiscal e inteligência artificial, vai conseguir fazer todos os cruzamentos, fazer as análises de predição para saber: olha, aqui provavelmente há uma irregularidade e vai subsidiar a fiscalização nessa ação. Isso já está acontecendo, Maia? De alguma forma, já tem essa ferramenta, já essa inteligência? Já tem, já tem. A gente foi apresentado, eu acho que foi no ano passado, por um colega. Não está em produção, não estamos fazendo isso, mas as malhas fiscais já existem, já tem gente estudando as malhas com as informações para ver: ó, essas estão faltando isso, essa não fez isso, essa tem que ter isso já tem. Agora, de inteligência artificial, e eu cito esse exemplo porque nos foi dado, veja que coisa interessante. Nós pegamos os dados dos quais dispunhamos em 2019, que eram poucos, precários, eram só aqueles dados que a gente tinha, a gente colocou num sistema de inteligência artificial para ele predizer o que aconteceria em 2020. A gente fez isso ano passado,
2018. O que aconteceria em 2020, só com os dados que ele tinha em 2019. Deu 82% de acerto do que aconteceu. Cara, se eu tivesse esse sistema, e só com aqueles dados, eu tinha chegado antes em 100% dos lugares. Se eu seguisse 100% do que o sistema me mandou ir, eu teria impedido que acontecessem 82% dos acidentes. O que é isso, gente? Eu acho que a gente está vivendo um momento, eu acho que está todo mundo em choque ainda, né, com a inteligência artificial. Todo dia só chega isso, ninguém entra no Insta, ou não chega no TikTok, ou não chega aqui. Que não só está... Eu estou trabalhando do lado aqui com o GPT, mas o tempo todo, só por curiosidade. Eu agora falo para ele da minha vida, porque eu estou curioso como aquele bicho faz tanta coisa, né? Então, nós temos que ter consciência da época que estamos e do nível de exposição a que estamos submetidos para... vamos dizer assim, se faltam argumentos para convencer as pessoas a ficarem em compliance, o argumento é esse. Não estamos vivendo o tempo no passado em que aquilo vai ser escrutinado por José Maia, um fiscal que vai olhar aqui. Não, não vai nada. Aquilo vai ser, isso vai tudo compor uma grande base, não é um banco, é uma base de dados e vai ser olhada por computadores que vão fazer inferências e vão tirar conclusões com 99% de acerto, e a fiscalização terá a seu dispor uma ferramenta que torna muito mais eficaz. Então, não vale mais a pena. É hora de investir em quem sabe fazer o certo. Então, é época de formação. Agora sim. Tinha legislação de segurança e saúde, de saúde ocupacional, que tinha que ser cumprida, mas que ninguém cumpria. E ficava por isso mesmo, porque a fiscalização chegava a 1 ou 2%. E o Brasil ficava num dos piores índices de acidente de trabalho e ficava por isso mesmo. E a culpa não era de ninguém. As coisas mudaram. Hoje, 100% das empresas têm que passar as informações e 100% das informações serão escrutinadas por sistemas. E a fiscalização será instada a questionar algumas dessas informações ou a promover ações estratégicas para regularizar uma circunstância geral. E é essa a mudança de tempos que nós estamos vivendo e que eu convido todos a aproveitarem essa mudança para se adaptarem ao novo tempo do trabalho. Maia, obrigado aí por esse ponto. Acho que você trouxe um elemento aqui que realmente, pelo menos para mim, acrescentou muito, que é como que também está se sofisticando a avaliação dessas informações, né? Eu sou de um tempo, e eu lembro que quando eu comecei, eu lembro de conversar com um delegado, né, de uma delegacia de fiscalização do trabalho, e ele falar, olha, a gente não tem mão de obra, a gente fiscaliza 3% das empresas. E boa parte da fiscalização que vai à rua, ela vai já mediante uma denúncia, ou seja, o problema já está acontecendo, como você falou, o acidente já está ali, já tem gente se machucando, quer dizer, realmente era uma situação muito precária. Agora, né, por essa visão que você está trazendo, traz isso para um outro patamar. Né? É claro que a gente ainda está num ambiente de adaptação, né? Acho que a gente pode ainda dizer isso, é o começo de uma trajetória, né? Mas a gente já pode imaginar uma perspectiva, sei lá, daqui a 5 anos, talvez menos, né? Que realmente isso vai trazer um outro patamar para o processo das empresas. Né? E, como, né, você bem colocou, quem é certo, quem sempre quis andar certo, não teme isso, porque ele vai seguir fazendo o que ele sempre fez. Né? O problema vai ser para quem queria burlar, né, o sistema, burlar as regras, operar de maneira errada, que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes se tomava essa decisão até por uma questão de gestão de risco. Né? O cara falava,
Por que eu vou fazer, sei lá, todos os exames periódicos que eu preciso fazer, se ninguém vem me fiscalizar aqui, eu acabo gastando dinheiro com isso, e isso não vejo valor nessa história, né? Ele agora tem que pensar duas vezes, né, em relação a essa estratégia.